Olá, amados e amadas, que a graça, paz e a misericórdia do Senhor seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a meditação na palavra de Deus e dessa vez, ou mais uma vez, eu quero falar sobre o assunto que mais me move, que é fé, né? E a nossa meditação de hoje vai ser: qual a medida da sua fé? É, E eu quero começar com uma pergunta, né? Existe uma medida de fé? Eu creio que existe, pelo que Jesus nos falou, né? Em quatro momentos bem específicos, Jesus nos fala sobre isso, né? E eu fui buscar aqui no livro de Mateus, capítulo 6, ali no final do Sermão do Monte, quando Jesus está dando os seus ensinamentos, e ele fala sobre a questão de nós não andarmos preocupados e ansiosos, né? E depois dele falar sobre isso, ele diz assim: ora, se Deus verte assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, né? Então ele faz uma pergunta aqui dizendo: olha, se Deus ele resolve a situação, né, da erva do campo ele veste, né? Hoje existe, amanhã nem existe mais, é lançada no forno. Quanto mais vós, né? E nós somos as criaturas de Deus, que Deus amou, que Deus mandou o seu filho, né? Imagine se Deus não estaria cuidando de nós, se preocupando de nós, né? Então a questão aqui que ele coloca é que muitas vezes a nossa preocupação vem em razão da pequenez da nossa fé. Nós não temos a capacidade de acreditarmos que Deus, ele está cuidando de nós, né? E isso é por causa da pequenez da nossa fé, né? Em um outro momento, já no capítulo 14 de Mateus, Jesus vai ao encontro dos discípulos, ali eles estavam no barco, né? E Jesus então vai ao encontro deles e eles então tomam aquele susto ali, pensando que é um fantasma, né? Eles tomados de medo, eles gritam, né? E o Senhor então andando sobre as águas ali, o Pedro disse: Senhor, se for tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas, né? E Jesus diz: vem então, Pedro, né? Pedro desce do barco e começa a caminhar, né? Porém, Pedro repara na força do vento, né? E ele tem medo, né? E imediatamente ele começa a submergir, né? Então ele grita: salva-me, Senhor. E o Senhor prontamente estende-lhe a mão, né? é, Tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, né? Ou seja, ele não acreditou naquilo que Jesus havia facilitado para ele, né? E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida aí, quando surgem algumas situações e Deus diz: olha, caminha, vai, vem aqui comigo, pode vir. E nós muitas vezes começamos a caminhar com o Senhor, mas nos deparamos com as dificuldades e nós começamos a submergir, começamos a dar mais ouvido ao que o mundo nos diz, para que deixemos de estar olhando para Jesus e dessa forma ele nos chama também de homem de pequena fé, né? Um terceiro episódio nós encontramos também aquela mesma situação em um barco, né? Eles estão no barco e ali Jesus está dormindo, né? Sobrevém no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, né? E a Bíblia diz: entretanto, Jesus dormia. Jesus estava tranquilo lá no cantinho dele, né? Aí os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, né? Porque perecemos, né? Jesus então diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Né? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança, né? Muitas vezes também, queridos, nós somos tidos como homens de pequena fé, porque não sabemos enfrentar as tempestades, as adversidades, as lutas que nos sobrevêm, né?
E muitas vezes Jesus está conosco ali, mas nós não temos essa possibilidade, essa condição de estarmos tratando com aquilo dentro dos parâmetros dos ensinamentos do próprio Jesus, né? Então, mais uma vez, ele os chama de homem de pequena fé, né? Um outro episódio também encontramos lá em Mateus, capítulo 17, né? Quando um pai leva o seu filho, né, que era lunático, aos discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio, né? E então levam até Jesus e Jesus expulsa, né? E eles perguntam, então, por que motivo, Senhor, não podemos expulsá-lo, né? Por que motivo nós não podemos expulsar esse demônio aí desse menino, né? E Jesus diz, por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para nós em todas essas quatro situações aí é que a fé ela é muito importante, ela é muito essencial para nós vivermos a vida cristã e enfrentarmos as lutas, as situações que nos sobrevêm, né? E que em tudo, em todas essas situações é necessária a fé, né? Aí já lá em Lucas capítulo 17, do versículo 1 ao 4, no capítulo 17, do versículo 1 ao 4, Jesus está tratando sobre a questão de erro e perdão, ou seja, quem errou e quem precisa de perdão, né? E os discípulos veem que até para isso, né, eles constatam que até para isso seria necessário que eles tivessem fé, fé para expressar o seu perdão por alguém que errou, né? E eles fazem um pedido a Jesus. Eles dizem, Senhor, aumenta-nos a fé, né? E Jesus, então, diz para eles ali, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, né? Vocês, eu vou parafrasear aqui, vocês poderão fazer grandes coisas, vocês vão dizer para aquela moreira sair dali, ir para ali, aquele monte sair de um lugar para o outro, né? Então, o que que é um grão de mostarda? Um grão de mostarda é algo tão ínfimo, né? E imagina, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, essas palavras são de Jesus, né? Então, a fé, nós podemos aumentar a nossa fé? Sim, sim, é claro. A nossa fé ela pode ser aumentada com base a cada dia do nosso andar com Deus, com o nosso caminhar com Deus, com o nosso estar com Deus, né? E uma coisa que é muito importante sobre a fé é que a fé é um instrumento que Deus nos dá não para nós mesmos, né? A fé é um instrumento que Deus nos dá para que ela seja usada em prol do nosso próximo, em prol do outro, né? Então, existe uma medida de fé? Sim. Aqui por esses textos nós podemos crer que sim, tá? Mas que nós podemos realmente cada dia mais, cada vez mais em nossa vida, em nossa lida, em nossas experiências com Deus, com aqueles que Deus tem colocado sob a nossa responsabilidade, nós constatarmos que essa fé ela pode ser aumentada e ela pode deixar de ser uma pequena fé, né? Nós podemos deixar de ser homens de pequena fé para sermos um homem de grande fé. Tá? E um homem de grande fé é uma meditação que nós faremos numa outra oportunidade. Mas eu quero aqui terminar com uma indagação, né? Qual a medida da sua fé? A sua fé, ela realmente tem demonstrado que o seu Deus é realmente um Deus de milagre, aquele Deus que nós cantamos tão bonito lá na igreja, né? O Deus de milagre, né? Esse Deus que você confia, esse Deus que você tem fé, né? E quais as obras que você tem feito por intermédio dessa fé que Deus tem lhe dado em prol do próximo, do outro. Que Deus te abençoe, graça, paz e misericórdia sobre as nossas vidas, é o que eu rogo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus vos abençoe.